Apocalipse poderia ser nome de um filme. Cavaleiros do Apocalipse poderia ser tema de desenho animado. Vamos saber agora o que as pessoas pensam a respeito de temas tão importantes para os estudiosos da Palavra de Deus. Olha, nunca li nada a respeito. Desconheço o assunto. Eu estudo os evangelhos e João escreveu o Apocalipse, então nós temos algumas noções. Quais são os cavaleiros do Apocalipse, não sei. Já ouvi falar. São os cavaleiros que perseguiram o fim do mundo. Então, o Apocalipse, para mim, é uma coisa que é impossível você falar que é verdade ou não. Só vendo mesmo. É tão bom vê-los mais uma vez. Eu guardo este encontro. E as pessoas nas muitas cidades do Brasil e até fora do Brasil. Recebemos tantas mensagens de e-mail hoje. Alguns pedindo que mencionássemos o lugar deles. Mas não dá para nem começar. Centenas e centenas de mensagens vindo do sul, do norte, do interior do Brasil, até de Flórida e além mar para Portugal. Nós queremos dar as boas-vindas para todos. Hoje, mais uma vez, vamos abrir a Palavra de Deus. Se lembra? Estamos construindo um edifício espiritual, passo por passo. Hoje vamos entrar no assunto de Apocalipse. Amanhã vamos responder uma pergunta. Por que tantas religiões? Uma Bíblia, um Deus, mas centenas de seitas diferentes. Por quê? Será que a Bíblia é tão confusa que cada um pode compreender da sua maneira? Amanhã nós vamos deixar a Bíblia falar desse assunto. Antes de entrar em Apocalipse, capítulo 6, hoje à noite, vamos orar a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, que estás nos céus, como é bom ter o privilégio de abrir a Tua Palavra. Abençoe cada ouvinte. Aqui, Vila Formosa, em toda a cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e em todo o Brasil e fora do Brasil. Centenas e centenas, milhares, centenas de milhares de pessoas agora estão esperando a Tua Palavra. Ajuda para que o pregador não vai deixar ninguém desapontado. Que ele possa não falar de si mesmo, mas todas as palavras que falem, que possam ser diretamente de Ti, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Um velho profeta, o nome dele João, nos deu a informação que vamos estudar hoje à noite sobre os 4 cavalos de Apocalipse. Ele foi preso, colocaram ele numa ilha pequena. Lá sentado, ouvindo as ondas do mar bater contra a praia, ouvindo o vento pelas árvores. Ele não tinha televisão, nem rádio, possivelmente nem livros para ler. Ele olhava o mar e olhava o céu. E Deus abriu o céu num ecrã gigante. Uma grande tela para que ele pudesse ver as cenas da história passar. Ele viu em todas as cores os quadros que Deus mandou. Ele olhou enquanto Deus mostrou para eles cenas maravilhosas. Começando a ler o 6º capítulo de Apocalipse. Ele disse: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem.
Quando eu era pequeno, minha mãe às vezes disse, vem, eu quero te mostrar uma coisa. Eu corria com curiosidade para ver o que ela queria me mostrar. Agora, Deus chama João e disse, vem, quero te mostrar uma coisa. E então continua, ele disse o que viu. Disse, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Ele viu um cavalo. O que é mais lindo do que um cavalo branco, correndo com toda a força? Ele viu um livro. O livro estava fechado. O livro estava selado. O selo foi quebrado. E um cavalo branco avançou. O que significa este selo? Este selo que é o cavalo branco. Nós sabemos que muitos capítulos de Apocalipse e Daniel nos dão uma série de acontecimentos. E este é um desses capítulos. É uma série dos acontecimentos desde o tempo de João até o fim do mundo. O cavalo é branco porque branco tem um significado todo especial. Branco representa a pureza. E no livro de Apocalipse, muitas vezes encontramos esta cor branco para mostrar a pureza. Em Apocalipse, o primeiro capítulo, Cristo é exaltado e aparece com cabelos brancos como lã. Depois, em Apocalipse 2, aos fiéis está prometido uma pedra branca. Em Apocalipse 3, os fiéis estão representados com vestimentos brancas. Em capítulo 4, os anciões aparecem com vestidos brancos. Em Apocalipse capítulo 6, aos mártires são dados vestes brancos. Em capítulo 7, a multidão incontável aparece com vestes brancos. Apocalipse 14, o Filho do Homem vem numa nuvem branca. Apocalipse 19, Jesus retorna num cavalo branco, acompanhado de um exército todo vestido de branco. Apocalipse 20, Deus está sentado sobre um trono que é branco. Uma noiva usa um vestido branco. Geralmente não um vestido vermelho ou qualquer outra cor, amarelo. Uma noiva usa um vestido branco para mostrar a pureza. Branco representa a pureza. Nós podemos ver muitos símbolos que mostram isso. No Canadá, onde eu moro, no inverno, às vezes a gente olha paisagem e pode ter lama e muita sujeira. E a gente vai para a cama vendo tudo isso e levanta de manhã, está tudo branco. A neve cobriu tudo. E Deus promete que quando nós pedimos perdão dos nossos pecados, Ele perdoa os nossos pecados e torna os nossos pecados brancos como neve. Porque branco representa a pureza. Por que este símbolo está sendo usado? Porque quando o Evangelho começou a ser espalhado para o mundo, os primeiros apóstolos pregaram uma mensagem completamente pura, sem contaminação nenhuma. Era uma mensagem pura representada pela cor branca. Por que foi tão pura? Porque eles receberam a mensagem dos lábios de Jesus. Não havia nada de contaminação. A mensagem era verdadeira e pura. E eles começaram a pregar esta mensagem para todo mundo, então conhecido. E em pouco tempo, a mensagem se espalhou como fogo. E pessoas em muitos países começaram a aceitar a mensagem pelo poder de Deus. Era o cavalo branco que representava a primeira parte da mensagem. Mas agora, olhamos e temos a segunda parte. Diz: quando abriu o segundo selo,
Ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Versículos 3 e 4. Agora não temos mais o vestido branco e puro. Agora está manchado. Manchado com a cor vermelha. Agora o vestido não é mais puro. Nós olhamos o livro, olhamos o selo e abrimos o próximo selo e olhamos um cavalo agora vermelho. Vermelho representa a cor do sangue. Disse que os homens mataram uns aos outros. Que coisa triste. Na primeira era do Evangelho, a mensagem era branca, pura. Mas entrou uma outra fase, uma fase de perseguição. Uma fase em que o pagão matava o cristão. Uma fase que era difícil ser um cristão. Porque era proibido pela lei. Qualquer pessoa que aceitasse a Cristo e estudasse a Bíblia era considerado grande criminoso e podia ser castigado, preso e até morto. E não demorou muito, depois do tempo de Cristo, que houve uma grande perseguição. 3 milhões de pessoas ou mais se morreram. Um dos pais da igreja, Tertuliano, fez uma declaração. Ele disse: o sangue dos mártires é semente. Que os inimigos do cristianismo descobriram? Descobriram que cada vez que matavam um cristão, outros surgiram para tomar o seu lugar. Quanto mais eles perseguiam os cristãos, tanto mais o cristianismo cresceu. Eles descobriram que era impossível acabar com o cristianismo por causa do poder da mensagem. E quando alguns foram mortos, outros tomaram o seu lugar e continuaram dando a mensagem. Um outro pai da igreja disse que os cristãos são como um campo de relva. Quanto mais frequentemente cortado, tanto mais cresce. O cristianismo continuou a crescer apesar da perseguição. Eu não sei quantas pessoas estarão aqui hoje à noite, ou nos outros salões, através do Brasil e o mundo. Se fosse um crime vir aqui, se soubesse que podia ser preso pelo fato de vir para esta reunião. Eram cristãos valentes que não se importaram, não importaram a sua própria vida, seu próprio conforto. Eles achavam tão importante obedecer a Cristo, era mais importante do que a própria vida. Ser cristão era crime punível com a morte. E muitos morreram por este crime. Não porque roubaram, não porque assassinaram alguém, não porque foram desonestos, não porque prejudicaram alguém, simplesmente pelo fato de seguir a Cristo e quer levar uma mensagem de Cristo. Em 1975, eu visitei a cidade de Roma. Eu fui para o Coliseu lá em Roma, onde tantos cristãos foram jogados aos leões. Eu fui olhando, não tinha guia. Eu fui olhando, vi umas jaulas no lado. Eu chamei uma pessoa que era guia de outra turma. Disse: me perdoa, mas eu queria saber para que foram essas jaulas usadas. E essas jaulas eram para os leões? O guia disse: não. As jaulas dos leões estão no outro lado. E essas jaulas para que eram? Eram para os cristãos. Num lado tinha cristãos presos, outro lado leões. A multidão chegava para ver o esporte, porque o esporte lá naquele tempo não era futebol como no Brasil. As multidões chegavam para ver o grande espetáculo,
quando colocaram os cristãos no meio do campo e soltavam leões que estavam famintos. Haviam passado semanas sem comida. E eles colocaram lâmpadas ao redor do Coliseu. Grandes mastros, não eram lâmpadas elétricas. Eram humanos, cristãos, amarrados aos postes, cobertos de piche. E incendiaram eles. Os cristãos queimando para fornecer luz para o povo ver o espetáculo dos outros cristãos sendo destruído pelos leões. Foi um tempo de sangue, sem dúvida nenhuma. Eu gosto da história de um velho pregador, ele é contemporâneo do apóstolo São João. Eles o prenderam e levaram ele para o Coliseu e tentaram intimidar, tentaram dar medo para ele. Disseram para ele, agora é bom denunciar a Cristo. Se o senhor denunciar a Cristo agora, o senhor pode ir livre e não vai morrer comido pelos leões. O velho Policarpo, com tanta coragem, quando ele ouviu este desafio, disseram para ele, tenha respeito à sua idade. Ele era bem idoso. Tenha respeito à sua idade, amaldiçoe Cristo e eu o libertarei, disse o cônsul. Qual foi a resposta do velho? Enquanto a multidão ficou olhando, com voz forte e cheio de emoção, ele respondeu, por 86 anos o tenho servido e ele nunca fez-me nenhum mal. Ele não podia trair o seu Salvador, nem para salvar a sua vida. Essa era a coragem do povo deste tempo. Disse, como posso blasfemar contra meu rei, aquele que me salvou? Era um homem valente, como milhares e milhões de cristãos daquele tempo. Amaram tanto a Cristo que não importaram pagar com a sua vida. No concílio de Niceia, no ano 325 depois de Cristo, ano Domini, vieram delegados de todos os países para um grande concílio. Dizem que cada um, quase todos que chegaram, eram mutilados. Alguns faltavam um braço, outro um olho, todos sofrendo as marcas da perseguição. Como teria sido difícil ser cristão naquele tempo. Era o tempo que o pagão perseguiu o cristão, mas agora a coisa vai ficar pior. Olhamos o próximo versículo e disse João, falando ainda do mesmo assunto, disse, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis que um cavalo preto, o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Aqui então vemos um cavalo preto. Agora as coisas estão ficando pretas. Um vestido branco e puro, manchado de sangue, e agora completamente contrário ao primeiro. Preto. E balança, e negócios, vendendo e comprando. Porque houve uma época que chamamos a Idade Escura, os historiadores chamam, no tempo do cristianismo, que o cristianismo não seguiu mais a Bíblia. Em vez das doutrinas ser puras, como chegaram da Bíblia, se tornaram negras, totalmente transformadas. O selo aqui, do cavalo preto, representa uma época triste na história do nosso mundo.
Uma época em que o paganismo entrou na igreja. Em vez de seguir as doutrinas da Bíblia, eles misturaram a religião com o paganismo. Eles até adoravam, às vezes, demônios. Os próprios cristãos adorando a Deus e adorando demônios ao mesmo tempo, se isso for possível. E começaram a mudar as doutrinas da Bíblia. Não liam mais a Bíblia. E muitas coisas que entraram na igreja naquele tempo ainda restam. Nós temos muitas coisas dentro do cristianismo que vêm do paganismo. Eu vou usar um exemplo. Alguém pode me dizer o que um coelho tem com a ressurreição de Cristo? A ressurreição de Cristo chamamos Páscoa. O que isso tem que ver com coelho? Ou um ovo de chocolate? Mas eles adoravam o coelho. O pagão adorava o coelho. Porque o coelho era um animal que reproduzia muitos. Alguém já criou coelhos? Eu criei como menino. Eu tive um coelho. Não demorou muito que eu tinha dúzias de coelhos. Eles achavam isso um sinal de fertilidade e eles adoravam até o coelho. E hoje, até hoje, na Páscoa, tem coelhos e ovos. Daquele tempo, porque foi o paganismo que trouxe isso dentro da igreja. Eu poderia usar muitas mais ilustrações. O Constantino era um soldado, um capitão do paganismo, do pagão. Mas um dia, ele disse que viu nas nuvens a formação de uma cruz. E disse que ele ouviu uma voz dizendo, sob este signo vencerás. E ele imediatamente se tornou cristão. E ele mandou todo o seu exército tornar cristão. E ele, então, foi para o rio e atravessou o rio com os soldados e mandou todos se mergulhar e disse para eles, todos agora são cristãos. Mas não eram cristãos. Nunca havia aceitado Cristo. Era somente um símbolo, era um pagão, cada um era um pagão batizado, não é? Um pagão batizado não é um cristão. E eles continuaram com seus costumes, com seus coelhos e ovos e tantas outras coisas. E naquele tempo, então, eles começaram a perseguir qualquer pessoa que não aceitasse o cristianismo. E agora, uma coisa curiosa, as coisas mudaram. As coisas se tornaram pretas. Eles usaram negócios, eles pagaram $20 em dinheiro americano, equivalente, e uma muda de roupa para qualquer pessoa que se tornasse cristão. E foi naquele tempo que os sacerdotes começaram a cobrar para muitas coisas. Jesus disse que a religião é de graça. Nós não deveríamos pagar para receber a mensagem de Deus. Mas os ministros e os bispos começaram a cobrar e ficar ricos. E os negócios entraram dentro da igreja no tempo do cavalo preto. E em vez do pagão perseguir o cristão, agora o cristão começou a perseguir o pagão. Pior ainda, não é? Mas as coisas vão piorar mais. O que pode ser pior do que a cor preta? Vamos ler o próximo versículo e vamos ver. Outra vez em Apocalipse, capítulo 6. E lemos agora, quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei e eis um cavalo amarelo. E o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo e foi-lhes dado autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Por que a cor amarela? Em inglês não disse amarelo, em inglês disse pálido, sem cor. Quando era menino, voltando para a juventude, às vezes no inverno tivemos um pouco de frio, pouco mais do que tem em São Paulo.
Sei que vocês têm uns dias frios em São Paulo aqui, mas nós às vezes enfrentamos 40, 50 graus negativos. E era muito perigoso ficar muito tempo fora. Mas como crianças nós gostávamos de brincar fora. E quando os dedos ficavam com muito frio, se tornavam vermelhos. E às vezes até escuros. Mas quando perderam toda a cor, ficaram como uma pedra quase transparente. Então sabíamos que era perigoso, porque haviam congelados. E nós tivemos que entrar na casa. Minha avó sabia bem o que fazer. Uma vez que o dedo, a orelha, o nariz se congela, não pode esquentar rapidamente. É muito perigoso. Pode até perder o dedo se esquentar rapidamente. Minha avó olhava. Está vermelho? Não se preocupe. Dói muito, mas não se preocupa. Está meio preto? Não se preocupa. Mas está pálida, amarelo. É perigoso. Ele pegava neve e gelo, esfregava, até o dedo começou a mudar de cor e voltar a viver. A pior cor é uma coisa, a cor da morte. Agora temos um cavalo amarelo. Um cavalo que não tem mais vida. Agora representando a cor da morte. É incrível saber que muitas pessoas vivos, a Bíblia diz que são mortos. São mortos espiritualmente. E a igreja do cristianismo realmente, num certo sentido, morreu espiritualmente. Naquele tempo, a igreja resolveu tomar umas decisões tristes. Houve um tempo que a igreja, em vez de pregar o evangelho puro das escrituras sagradas, começou a desrespeitar a Bíblia totalmente. E quando começaram a fazer isso, a igreja ficou sem Bíblia. E quando a igreja ficou sem Bíblia, a igreja ficou sem mensagem. E quando a igreja ficou sem mensagem, ficou sem missão, se tornou uma igreja morta. E nós sabemos que o cavalo branco ainda está passando por aí. O cavalo vermelho ainda há perseguição no mundo. O cavalo preto ainda tem pessoas que não seguem as doutrinas de Cristo. E até hoje tem igrejas que não pregam mais a Bíblia. Não têm a mensagem de salvação, o evangelho eterno para levar para todo mundo. Não têm uma missão preciosa para ir para os campos missionários e pregar o evangelho. Foi um tempo triste de perseguição. A igreja, se pode crer, mas é verdade. A história confirma. A igreja cristã proibiu as pessoas a ler a Bíblia. Era contra a lei do país e a igreja mandava no país. E durante muitos anos era um crime de ler a Bíblia. E alguns cristãos ainda queriam ficar com a Bíblia. Qualquer pessoa que fosse apanhado com a Bíblia na mão ou em sua casa, foi levado e queimado na estaca. Queimado vivo. Quanta perseguição naquele tempo. O pagão matou 3 milhões de cristãos, como dissemos. Mas a igreja matou 50 milhões. Simplesmente porque queriam ser fiel à Bíblia e a igreja não seguia mais a Bíblia. A maior parte da igreja do cristianismo estava seguindo as doutrinas do paganismo e não seguia mais a Bíblia. Eu visitei o Vale dos Valdenses, na Itália. Lá havia 1 milhão de pessoas fiéis à Bíblia. Eles cantavam hinos, liam a Bíblia, mesmo que era contra a lei. Eles até, os jovens, iam de porta em porta vendendo pão.
mas escondiam trechos da Bíblia embaixo do pão. Um jovem foi para uma casa, a senhora queria comprar pão que minha mãe fez, muito saboroso. Ele disse sim, e ele entregou o pão junto com uma porção das Escrituras. Ia para a próxima porta, a mesma coisa. Mas depois de passar toda a rua, uma das pessoas o renunciava e a polícia chegava, mandada pela igreja cristã. E ele foi levado preso pelo crime de espalhar a palavra das Escrituras Sagradas. Estas pessoas, os valdenses, não havia máquinas impressoras, eles copiavam a Bíblia à mão. Eu visitei uma das suas igrejas antigas e subi no púlpito e vi a Bíblia copiada à mão. E li isso, escrito, com muito tempo e muito esforço, cada palavra da Bíblia escrita, para poder pregar a palavra de Deus. Eles foram cercados pelos exércitos, mandados pela igreja cristã, que parece muito estranho, não é? Fugiram para as montanhas. E quando os soldados chegaram, entraram em cavernas. E os soldados colocaram fogueiras na boca da caverna. E não deixavam o ar entrar. E as pessoas lá dentro tiveram que escolher sair da caverna e ser matado com espada, ou ficar lá dentro e ficar asfixiado. 1 milhão, mais ou menos, deles morreram no tempo do cavalo amarelo, nessas montanhas de Itália. Ainda podemos ver a história registrada. Ainda podemos ver as pessoas que são descendentes dos que não morreram. Ainda podemos ver a evidência, as suas casas ainda estão lá. Eu gostei de trilhar e visitar essas casas e pensar nessas pessoas tão valentes que preferiam morrer antes de rejeitar a palavra de Deus. Que coisa triste. Não mais o pagão perseguindo os cristãos. Não. Não mais os cristãos perseguindo o pagão. Mas agora uma fase completamente nova. Agora uma coisa totalmente diferente, os cristãos perseguindo outros cristãos que não concordavam com eles. Mas precisamos continuar. Continuamos para ver o próximo sinal. Roma pagã torturava criminosos por roubo. Foi uma coisa cruel, mas Roma cristã torturava os cristãos pelo crime de ler a Bíblia. Tempo triste na história deste mundo. Roma cristã não crucificava as pessoas como Roma pagã havia feito. Roma cristã não os crucificavam. Roma cristã os queimavam. Amarravam numa estaca e queimavam eles. Nesse tempo triste do cavalo, o quarto cavalo, o cavalo amarelo. Mas agora chegamos a mais um versículo, continuando vendo a história, e lemos o próximo versículo de Apocalipse 6, diz: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos
1755, eu me enganei dizendo o sétimo século, era 18, perdão aqui. As cidades norte-africanas de Fez e Meknes, a 600 quilômetros de distância, foram soterrados. Foi um efeito enorme. A cidade de Strasbourg, a 1.600 quilômetros, foi gravemente abalada. O efeito foi tão grande que foi sentido em quase todo o mundo. Os rios e lagos em Escandinávia foram atingidos. Uma maré alta inundou a ilha de Barbados, que está a uma distância de 6.000 quilômetros. Fui informado por vários indivíduos, disse um jornal canadense, que os efeitos do terremoto de Lisboa em 1755 foram sentidos em Boa Vista, que é a cidade na leste de Canadá. Todas estas coisas aconteceram exatamente como a profecia disse. O mar se retirou, deixando a orla do Porto Seco por um lapso de 10 minutos e novamente voltou ao seu fluxo normal, inundando vários campos durante mais ou menos o mesmo tempo que se havia retirado. As águas dos